Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma correção da avaliação de matemática, que foi sobre porcentagens, sequências e transformações no plano. Então vamos lá. As duas primeiras questões são sobre porcentagem, a questão 3 é sobre sequências e a questão 4 e 5 são sobre transformações no plano. Então vamos lá, bem devagarinho, fazer primeiro as questões de porcentagem. A questão número 1 está dizendo o seguinte: as porcentagens abaixo estão escritas em uma de suas três formas, percentual, fracionária ou decimal. Identifique essa forma, em seguida escreva em suas outras duas formas, como no exemplo abaixo. Então, no exemplo abaixo, era dado aqui 0,55. que foi identificado como forma decimal. E aí foi dada a forma percentual, que é 55%, e a forma fracionária, que é de 55 sobre 100. Então, o que nós temos que fazer aqui na letra A, B e C é identificar qual é a forma que está dada e depois mostrar as outras duas formas. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui na letra A, eu vou até colocar um papelito aqui para a gente, vamos identificar 14%, letra A. 14% é que forma? Claro, 14% é a forma percentual, né? Percentual. É a forma percentual. Quais são as outras duas formas? Tem a forma decimal, que vai ser 0,14, forma decimal, e vai ter a forma de fração, a forma fracionária, que vai ser 14 sobre 100, que é a forma fracionária. Então está feita aí a letra A, era para fazer isso, identificar qual é a forma que está dada e depois mostrar as outras duas formas. A letra B me deu aqui, 25 sobre 100. Então vamos lá. Vamos ver o que a gente faz aqui. Letra B. 25 sobre 100. É a forma fracionária. Vamos escrever aqui, fracionária. Então me deu ali a forma fracionária. A forma percentual seria 25%. Aqui é a percentual. E falta a decimal, que é 0,25. É a forma decimal. Então tá aí, identifiquei forma fracionária, percentual e decimal. Na letra C, nós temos aí então uma porcentagem dada na forma decimal. Então aqui, 0,78. Então, letra C, 0,78 foi dado como decimal. A forma percentual é 78%. Essa vai ser a forma percentual. E a forma fracionária é 78 sobre 100. Então, aqui é a forma fracionária. Então, era isso que era para ser feito na questão número 1. Identificar qual é a forma que foi dada ali, de porcentagem, e depois construir, mostrar quais eram as outras duas formas. Então, tá aí, letra A, letra B e letra C. Que eu vou colocar aqui em cima, no cantinho, porque a gente vai usar o espaço agora para responder a questão número 2. Questão número 2 está dizendo o seguinte: uma loja de eletrodomésticos está fazendo uma promoção. Está dando um desconto de 25%, informação importante, em uma máquina de lavar roupas que originalmente custa
R$ 1.600. Calcule o valor da máquina após a aplicação do desconto de 25%. Então, a máquina custa R$ 1.600, está dando desconto de 25%. Então, qual vai ser o valor aí da máquina depois do desconto? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos calcular 25% de 1.600. Para fazer isso, vou colocar 25% na forma de fração. Vai ficar 25 sobre 100. E aí vou multiplicar isso por 1.600. Estou fazendo uma multiplicação. Tem zeros embaixo aqui e zeros em cima. Os números terminados em zero. Então, posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. Um zero de cima com um zero de baixo. Então, fica aqui, ó, 25 vezes 16. Vou fazer um rascunho aqui, ó. 25 vezes 16. 6 vezes 5 é 30, vai 0, sobe 3. 6 vezes 2 dá 12, com mais 3 que subiu, 15, não é isso? 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. Faça a régua, soma. 0, 5 mais 5 é 10. Então, desse 0 sobre 1. 2 mais 1, 3, com que subiu? 4. Então, o resultado aqui deu 400. Ah, então a máquina vai custar 400? Não. 400 é o valor do desconto. 400 é o valor do desconto. Agora, o preço da máquina depois do desconto, eu tenho que calcular da seguinte maneira. Ou seja, quero ver o preço final. O preço final vai ser o original, que era 1.600, menos o desconto, que foi de 400. 1.600 menos 400 vai dar 1.200. Então, o preço final é de cifrão, R$ 1.200. Essa aqui é a questão número 2. Então, tá aí. Era assim que era para ser feito a questão número 2. Calcular os 25% de 1.600, pegar esse valor e subtrair de 1.600. Então, tá aí. Questão número 2. Vamos colocar aqui em cima do cantinho. Questão número 3, sobre sequências. Está dizendo o seguinte. Determine os 3 próximos valores das sequências dadas abaixo. Então, vou olhar aqui, letra A. Letra A, está me dando aqui, 10, 9, 11, 10, 12, 11, 13, 12. Que sequência é essa? Vamos observar as diferenças entre os valores. De 10 para 9, a diferença é menos 1. Foi de 1 para baixo. De 9 para 11, a diferença aqui é mais 2. De 11 para 10 é menos 1. De 10 para 12 é mais 2. De 12 para 11 é menos 1. De 11 para 13 é mais 2. De 13 para 12 é menos 1. Então, de 12 para o próximo tem que ser mais 2. Então, 12 mais 2 resulta em 14. Observa que sempre vai ser assim alternado. Diminui 1, aumenta 2. Diminui 1, aumenta 2. Diminui 1, aumenta 2. Diminui 1, aumenta 2. O próximo agora, então, vai ter que diminuir 1. 14 menos 1 resulta em 13. E agora o próximo tem que aumentar 2. 13 mais 2 resulta em 15. E assim por diante. É assim que vai ser feita essa sequência, respeitando essa lei de formação. Menos 1 mais 2, menos 1 mais 2. Ok? Agora, a letra B de bola. Letra B. Está me dizendo o seguinte. Eu tenho aqui 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. E quais são os 3 próximos? Nesse caso aí, você pode até usar uma calculadora. Os números estão ficando grandes, não tem problema você usar a querida calculadora, tá bom? Mas vamos ver o que está acontecendo.
De 1 para 1, aumentou 1. De 1 para 2, aumentou 1. De 2 para 3, aumentou 1. Ó, de 3 para 5, aumentou 2. De 5 para 8, aumentou 3. De 8 para 13, aumentou 5. De 13 para 21, aumentou 8. De 21 para 34, aumentou 13. E de 34 para 55, aumentou 21. Tá percebendo aqui alguma coisa estranha? Olha só. Do 34 para o 55, aumentou 21. Do 21 para o 34, aumentou 13. Olha só. Do 13 para o 21, aumentou 8. Ele está pegando o número aqui e somando com o anterior. Ó. Observa. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. Então ele está sempre pegando o da fila mais o anterior para fazer o próximo. Então nesse caso aqui, o próximo seria o 55 mais o 34. Ó. Pegou os dois últimos aqui, ó, e fez o próximo. O próximo vai dar 89. Para fazer o próximo agora, aí eu vou pegar o 89 mais o 55, os dois últimos. E aí vai fazer o próximo, que vai dar 144. 144. E agora eu vou pegar os dois últimos para fazer o próximo. 89 mais 144. Isso está dando 233. Ó. Então o próximo vai ser 233. E assim por diante. Sempre vai somar os dois últimos para fazer o próximo. Essa sequência aqui, ela é uma sequência especial, chamada sequência de Fibonacci. Fibonacci. É uma sequência extremamente importante e está na natureza a rodo e aparece no crescimento das plantas, aparece no crescimento dos galhos das árvores, e, enfim, em diversas outras áreas. Mas está aí então feita a questão número 3. Ó. A questão número 4 está pedindo o seguinte: ó, faça a reflexão da imagem dada abaixo em relação ao eixo Y. É para refletir essa setinha aqui. Ó. Então eu vou fazer primeiro a lápis, tá? Primeiro a lápis para depois passar a marcação com a caneta. Então vamos lá. É uma seta. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar mais ou menos a altura e a distância do outro lado. A ponta da seta, como é uma reflexão, tem que ficar a mesma distância aí, ó, do nosso eixo Y. Então tá mais ou menos aí a mesma distância. Vou marcar um ponto aqui. A parte de cima também tem que ficar mais ou menos na mesma distância. Então vou marcar um ponto aqui. Mesma coisa a parte de baixo da seta tem que ficar mais ou menos a mesma distância. Marco um pontinho aqui. Parte de baixo, mais ou menos a mesma distância. Então vai ficar lá no finalzinho. Mais ou menos aqui. E a última ponta, mais ou menos aqui. Vou marcar um ponto para fazer a curva também. A curva mais ou menos aqui no meio. Agora eu vou ligar os pontos que fazem a seta. Ó, tá refletida. Mais ou menos o tamanho aqui. Em cima também, puxa para o outro lado. Tá quase bom, né? Agora tem que fazer a curvinha. A curva vai vir aqui. É uma atividade mais de desenho, né? Só que tem que entender que vai ser refletido. Então, vai subir aqui. Opa! Coordenação motora do professor tá ótima, hein? Sobe aqui. E a setinha vem. Faz a curva. Aí. Prontinho, ó. Não precisa nem marcar com a caneta. Claro, não fica perfeito, a gente não está usando papel quadriculado nem nada, mas essa seria uma possível
reflexão da imagem que está dada, ó, do lado esquerdo. É uma setinha, e é como se tivesse um espelho aqui, ó, do outro lado. Então ela fica refletida, fica ao contrário. Então eu vou pintando ela aqui. Se você fez assim, sua resposta está corretíssima, tá bom? Então tá aí. Questão número 4 está feita. A questão número 5 está pedindo o seguinte, ó. Escolha uma figura ou imagem de sua preferência e a represente em um desenho. Em seguida, represente uma rotação dessa imagem, também em um desenho. Você vai desenhar uma coisinha aqui do lado esquerdo e desenhar rotacionado do lado direito. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou escolher um desenho qualquer. Eu vou fazer aqui. Claro que não vai ficar perfeito, porque a gente não está usando papel quadriculado nem nada, mas a ideia é fazer a rotação. Então eu vou puxar aqui assim, fazer um olhinho aqui. Esse aqui é o meu desenho, é um passarinho. Vou desenhar ele rotacionado. O que eu posso fazer? Ao invés de rotacionar a minha mão para desenhar, eu posso rotacionar o papel também, não tem problema. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma rotação de 180 graus. Vou colocar aqui o eixo, vou repetir o desenho aqui, só que agora rotacionado. Colhindo meu ovo aqui, ó, desenhei ao contrário. Faço a bolinha aqui do olho, perninha e cabelinho. Tá aí. Não ficou 100%, mas a ideia de rotação tá feita. Tava aqui, rotacionei 180 graus. Então, aqui é um exemplo de rotação. É uma das possíveis maneiras que você poderia ter feito essa questão. Então é isso. Tá feito aí, então, a correção da nossa avaliação de matemática, avaliação bimestral de matemática. É isso aí e tchau, tchau.